funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. O seu podcast de RPPS está no ar e se você já não me seguiu na gente nas redes sociais, estamos nas principais redes pelo @não é do INSS, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pela sua rede de preferência e também nas principais plataformas de streaming, também estamos por lá sempre pelo nome de Não é do INSS, nosso podcast de RPPS. E esse episódio ainda conta com o apoio institucional aqui da Premier Investimentos, que já está há 16 anos já no mercado em parceria com a Banrisul Corretora, transformando volatilidade em rentabilidade ao RPPS através das operações de ETF. Se você ainda não conhece esse tipo de operação, quer conhecer um pouco mais, fale com eles então pelo premiere.com.br. E no episódio dessa semana, a gente fala com o RPPS de Maragogi, lá em Alagoas, com Arthur Bezerra, que é o nosso diretor do IPREV de Maragogi. Tudo bom, seu Arthur? Tudo bem, é um prazer estar aqui participando, com vocês e levando um pouco do nosso RPPS aqui de Maragogi, que é o Caribe brasileiro, para vocês aí, e é lógico também adquirindo mais conhecimento através de vocês. Com certeza, até porque a gente que acaba ouvindo muito falar de Maragogi, principalmente pelas belezas naturais que tem, né? Mas aí fica essa dúvida, principalmente para o nosso setor, como que funciona o RPPS. Então, senhor Arthur, conta pra gente um pouquinho como é que funciona o RPPS, o IPREV, e como é que é um pouco mais aí sobre Maragogi e a massa de segurados de vocês. Olha, Rafael, hoje nós contamos são 398 beneficiários. Temos um público ativo aí de 800 funcionários na ativa. E o RPPS tem passado por algumas dificuldades em virtude das gestões anteriores. E como você sabe, os RPPS dependem muito dos entes. Quando você pega um gestor de um ente que é compromissado, que pensa, digamos assim, no futuro do seu assegurado de um modo geral, o RPPS ele flui. Infelizmente alguns não pensam assim, e eu acho que é uma realidade dos RPPS do Brasil por aí afora, as dificuldades que muitos enfrentam. Com certeza. Trazendo um pouco mais ainda sobre Maragogi, que talvez muita gente só fica ouvindo a parte turística, Quantos são os habitantes de Maragogi, dado que tem cerca de são 800 servidores ativos que tem por aí, Qual que é a população de vocês aí? Pelo último censo, em torno de 33 mil, mas já se calcula mais de 35 mil habitantes. Foi uma das cidades do estado de Alagoas que no último censo do IBGE teve um acréscimo muito grande de novos moradores, como se diz assim, A população cresceu, vem crescendo devido principalmente aos grandes investimentos turísticos na região. Tem aí provavelmente nesses próximos 2 anos a inauguração de um aeroporto que deve ainda implementar ainda mais essa situação, principalmente na área turística. Ah, sim, com certeza, que realmente vai ser uma grande necessidade, E no executivo, tem muito cargo em comissão ainda ou a grande maioria ainda é de servidores efetivos? Não, temos uma grande quantidade de comissionados, de funcionários contratados e até a nova gestão aí está levantando fazendo um estudo para que se possa até o próximo ano se ofertar um concurso, até para equilibrar as contas hoje do RPPS. Que nós temos aí um cálculo atuarial que hoje, devido à situação do próprio RPPS, é feita uma suplementação em torno de 14,70, além do desconto patronal e do servidor. Temos um patronal aí de 16%, mais 14% do servidor. Mesmo assim, é feita uma suplementar de 14,70 para que a gente possa arcar com esses salários, digamos, em dia dos nossos beneficiários. Aproveitando a deixa já sobre essa questão atuarial, ainda o executivo tem um déficit que vai chegar em 33% de aporte lá para 2032 ainda, Então, assim, a gente vê que é uma escalada muito grande. Como é que tem sido essa conversa com o executivo nesse sentido de
fechar essas contas e conseguirem dar um ponto final a uma série de talvez erros que tenham acontecido no passado? A gente está tentando negociar aí, né, o parcelamento dessa dívida, inclusive já está aí bem encaminhado para ser parcelado. A gente fez uma reestrutura também dos cargos aqui do RPPS, inclusive já foi para a Câmara Municipal, né, vendo a situação também diminuindo aqui também a taxa administrativa, né, para que se torne viável. E uma das soluções também é a realização de concurso para que a gente possa ter mais servidores, né, contribuindo com o RPPS para a gente controlar e adequar, digamos, a situação financeira do RPPS a longo prazo. Estamos buscando também regularizar a situação predial para ver se a gente consegue fazer com que o prédio passe a ser próprio, né? Já tem o interesse também do ente para a gente melhorar o ativo do RPPS e, digamos, no passar dos anos aí a gente ter um cálculo atuarial e diminuir essa alíquota que hoje está, né, como você falou, programada aí para até 2030, né, e sim, com esse patamar que está aí muito alto, vai ser difícil, né? Então tem que se buscar uma solução. Porque 33%, como eu tinha visto ali, é uma alíquota muito alta. Ok, até a gente sabe que tem outros municípios que têm alíquotas maiores que isso, mas também depende muito de uma capacidade de você conseguir honrar esse percentual. É difícil. Não basta ter um percentual alto, é você conseguir honrar tudo isso. E para um município de um pouco mais de 30 mil habitantes, por mais que tenha todo um apelo turístico, mas é difícil você conseguir honrar com uma carga, às vezes, tão grande assim de déficit, certo? Que, aliás, isso é só uma das porções que o executivo paga, né? Nós estamos falando aqui somente da complementar do déficit. Ainda tem outras parcelas que o executivo paga, né? Porque ainda tem anteriores, né? Pois é, que no site, inclusive, tinham lá, se não me engano, foi colocado, acho que, salvo engano, final de março, colocaram no site de vocês, do IBREV, de que tinham 5 acordos de parcelamento referente a contribuições que iam entre 2004 e 2015 ainda, né? São 11 milhões lá em déficit que deixaram de entrar nos cofres do RPPS e agora vão entrar aos poucos. Como é que foi nesse sentido também resolver esse tipo de problema? Porque já é indigesto você falar de um déficit atuarial. Você falar ainda de contribuições que já deviam ter sido pagas. Nós estamos falando de 20 anos já, né? De 2004, e que não foram pagas ainda. Como é que foi trazer isso para o Executivo? Justamente como eu lhe falei, né? A gente foi feito levantamento, a gente levou lá para o Executivo. Até o presente momento a gente conta hoje com a força de vontade, digamos, da nova gestão, né? Que inclusive tem contribuído com os repasses dentro do mês em curso. Inclusive a gente no início de janeiro fez até um café aí, convidou todos os beneficiários do RPPS, né? Todos os aposentados e pensionistas. Inclusive a gente bateu o recorde, né? A gente teve aí a maior presença já confirmada de beneficiários em um evento do RPPS de Maragogi. E o gestor, né, com essa medida do ente, nós conseguimos pagar o mês de janeiro dentro do próprio mês, inclusive uma parte do que ficou devido de dezembro de 2024. Pagamos já fevereiro dentro do mês, março dentro do mês, abril antecipamos, né, porque teve a festa daqui de emancipação e o prefeito conseguiu repassar, as secretarias conseguiram repassar e a gente conseguiu pagar até antecipado. Então a gente conta muito com essa força de vontade da nova gestão, nesse querer fazer. Como eu lhe falei aqui no início, os RPPS dependem muito dos entes, né? Quando você pega um gestor que realmente quer fazer acontecer, né, o RPPS ele flui. E a gente está contando com esse apoio, né? Como eu lhe falei, nós já mandamos uma lei até reestruturando o RPPS daqui de Maragogi, para que a gente possa, nesses próximos anos, né, conseguir fazer um caixa, né, para dar uma seguridade a esses futuros aposentados aqui, dessa massa que a gente conta hoje, desses 800
funcionários da Ativa. Mas o segredo também está aí num concurso urgente, a massa muito grande hoje de funcionários que a gente tem no município, de comissionados e contratados. Para o pessoal entender também como que funciona a dinâmica de vocês, né, desse fluxo de financeiro, qual que é o valor da folha mensal que vocês estão hoje tendo? Em torno de 1 milhão e cento e poucos mil, 1 milhão e 115, 114, né? Essa faixa aqui. Estou tribulado aqui com a diretora financeira. Quero agradecer a toda a equipe também, como eu falei aqui no início. Acho que houve aquele problema de transmissão. Tem uma equipe muito boa, graças a Deus. Encontrei um pessoal aqui muito dedicado, muito competente, né? Tem uma Déda do financeiro, a Adriana lá como a técnica aqui de responsável pelas aposentadorias, a Michele, veio a Carol complementar, a Cristina, a dona Joana. Então, uma equipe muito boa, dedicada, entendeu? A qual eu quero aqui agradecer e vem contribuindo, né, para a organização aqui do RPPS. São quantos servidores aí dentro do RPPS? 7, né? É pequeno, são 7. Mas são 7 que tem que... Vale por 70. Vale por 70, exatamente. Não adianta você ter muita gente que acaba não fazendo muita coisa, né? É melhor você ter pessoas, né, comprometidas do que, né, ter muitos que não são comprometidas. Exatamente. E aí, trazendo ali aquela parte do financeiro de vocês, né, mais ou menos 1 milhão e 100 que vocês hoje precisam dispor ao mês. Ao mês. E, salvo engano, historicamente o RPPS nunca teve mais do que 1,5 milhão em caixa. Em caixa. Tamanho que é o problema de você conseguir lidar realmente com esses valores que deveriam ter chegado, não chegaram. E aí a cada mês eu imagino que seja até contraproducente você falar sobre gestão de investimentos quando você não sabe se vai ter dinheiro no final do mês. Não tem caixa para... A gente está reestruturando, como eu disse, o RPPS, porque a gente só tinha um conselho. Aí eu mandei para a Câmara, com o apoio do prefeito, a gente está criando aí o Conselho Financeiro, o Conselho Deliberativo, o Comitê de Investimentos. Temos uma organizada em todos os processos para a gente buscar aí a compensação, né, lá perante o Comprev. Já serão recursos que vão entrar, né, para fortalecer aí a situação financeira aqui do RPPS. E como eu lhe disse, a gente está contando aí com essa negociação aí do déficit que nós temos aí com a Moenter, para que a gente fortaleça o caixa e nesse decorrer de tempo, né, ter uma seguridade melhor e tornar até o RPPS aí superavitário. A gente tem buscado esse apoio junto ao ente, tem corrido também, né, através desses processos, fizemos um levantamento, enviamos mais processos para o tribunal, para buscar a compensação, para que a gente possa realmente, já que a gente está criando aqui o Comitê de Investimento, o Comitê Financeiro, tenha recurso, né, possa aplicar para que garantir o futuro aí dessa massa que está aí, dos aposentados de hoje e os de amanhã, como se diz, né? Com certeza. Então, vocês já estão trabalhando já no sentido de fazer já uma reforma da Previdência também, ou é só a parte administrativa que foi encaminhada para o Executivo? Não, de modo geral, a gente viu a questão do cálculo atuarial, viu a situação da parte, como é que se diz, de manutenção do RPPS, da taxa administrativa. Para ajudar o ente também, fez os cálculos aqui de despesa e diminuiu esse valor, né, já. E renegociando, como eu disse a você, o déficit que nós temos, a gente fez toda uma reestrutura, né, para tentar, como se diz, até porque a gente está aí no sistema de progestão e a gente está buscando a certificação do progestão, né, certificar o RPPS de Maragogi. E no caso eu acho que é um sonho nosso, né? E correr atrás desse sonho. Exatamente, já que vocês têm 7 cavaleiros aí que trabalham bem na RPPS, né? Inclusive agora também, acho que foi também no final de março que vocês fizeram uma boa atualização do site, onde algumas manualizações, alguns mapeamentos vocês começaram a fazer, né? Isso já em vista já do Progestão, né? Progestão. Qual que é a ideia de vocês aí de alcançar o Progestão? Em qual nível? Para começar do nível de acesso, nível 1?
está lutando aí, mudou agora até os níveis, né? Os níveis aí do Progestão, né? Tem o nível 1, né? O nível de acesso é o nível 1, e a gente está buscando aí o nível 1, né? A gente hoje é classificado como RPPS médio, né? E a gente está aí correndo para fazer, digamos aí, conseguir cumprir com essas condicionalidades para que a gente possa evoluir, né, no Progestão e correr, lógico, atrás dessa certificação do Progestão. Né? E qual que é a maior dificuldade que vocês veem para essa certificação do Progestão? Porque com tantos problemas que já tem para se resolver, ainda você trazer para o pessoal, olha, ainda vamos conseguir implementar o Progestão. A gente vê que não é uma coisa tão fácil assim. Quem tem estrutura muito mais grande e tudo mais, talvez já esteja acostumado com isso. Mas para quem tem apenas 7 para estar trabalhando no RPPS, né, é uma dificuldade. Então, quais são as dificuldades maiores que vocês conseguem apontar para o pessoal, até para compartilhar um pouco aqui com os outros RPPS que nos acompanham? Eu vejo uma das dificuldades, inclusive, dos próprios beneficiários. Entendeu? Você, por exemplo, você montar um comitê de investimento, montar um conselho fiscal, um conselho deliberativo, e você fazer com que essas pessoas hoje, né, que serão os futuros beneficiados, que já são na ativa, que participem, né, que se certifiquem. A gente, por exemplo, o RPPS hoje paga a certificação. Nós colocamos na lei um pequeno jeton para os titulares do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, para que eles, como se fosse um incentivo, né? Colocamos na lei também a exigência, né? Para você ter direito lá, digamos, um jeton de 10% a 15% do salário mínimo a cada reunião, mas terão que se certificarem, esses membros aí do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, eles busquem a certificação, né? Isso vai contar em muito para a gente no Progestão, né? Até porque você vai ter pessoas aí realmente conscientes da função, porque, como você sabe, às vezes o ente, a Câmara do Poder Legislativo, o Poder Executivo, às vezes indica algumas pessoas para os conselhos, né, que só faz, como se diz, balançar a cabeça, sim ou não, e não entendem, não colaboram, Então a gente colocou isso aí na nova lei, a gente está criando esse gestão para dar um dinamismo maior, né, e que a gente tenha realmente conselhos fiscais e deliberativos que realmente atuem. E uma coisa que eu vejo muita gente falar é sobre a questão de eu consegui pagar um jeton e qual que é o valor do jeton ideal, né? O senhor falou agora em 10% a 15% do salário mínimo, nós estamos falando mais ou menos aí nos 150 a 200 reais, mais ou menos aí. É isso aí. Para o nosso porte, né? Para hoje, digamos assim, a gente fez uma pesquisa, pediu a opinião aí de alguns, conversei com alguns colegas, presidentes de alguns RPPS, a orientação jurídica também, já que tinha alguns os municípios, tem município aí, digamos, de grande porte, que paga até um salário mínimo, entendeu? E aí, dentro das nossas condições, nós criamos, que antes não existia, né, até porque o RPPS antes aqui só tinha um conselho deliberativo, e não tinha um conselho fiscal, não tinha um comitê de investimentos, e não existia, digamos, essa gratificação até para incentivar, né, ao próprio fiscal lá aqui do conselho a se certificar, né, a ter um conhecimento maior de causa, como se diz. Então isso aí está na lei também, que já foi para a Câmara, já bem encaminhada para que a gente possa dar continuidade e dar uma organizada maior aqui no RPPS. Legal isso, até porque a responsabilidade, né, é muito grande de um conselho vir olhar para um RPPS e deliberar sobre temas que são tão complexos quanto a Previdência. A gente acha que é só falar sobre a minha aposentadoria no final da minha vida laboral, mas não, nós estamos falando de várias vidas aqui, né? São 800 pessoas que estão na ativa, mais outras, são 300 que estão na inativa? 400, né? Praticamente 400, 398. Então a gente tem aí quase 1.200, são 1.200 vidas, como você falou, realmente, e o RPPS toma conta de vidas, né? Hoje a gente tem aí várias pessoas aposentadas que são responsáveis, são, digamos, o carro-chefe da família,
né? São pessoas também que já precisam de uma medicação, de um atendimento especial. É por isso que a gente quer fazer com que eles despertem dentro dos próprios, hoje, digamos, participantes do RPPS, essa consciência, né? Que é um direito deles, é um patrimônio deles. E a gente está lutando por isso aí, Rafael. Não, que bom isso, porque isso mostra que o RPPS, apesar de todos os problemas que conseguem ver, ainda tem esse esforço para conseguir trazer uma melhoria para o RPPS, né? Com os conselhos e com a equipe. O senhor comentou a respeito do café da manhã que teve agora no início do ano, né? O café de boas-vindas para o pessoal. Como é que foi a organização desse tipo de evento? Até porque o Progestão também pede para serem feitos alguns eventos com os pré-aposentados, pós-aposentadoria, né? Como é que funciona esse trabalho de vocês com essa massa e como é que foi feito para, né, dado todos os problemas, conseguir fazer um evento desse porte para o pessoal? Utilizamos, né, digamos, a mídia aí, os meios, o WhatsApp, tem um grupo, o RPPS aqui tem um grupo dos beneficiários, e a gente ligou aqueles, porque tem alguns que não tem, né, fez um comunicado, convidou, buscou o apoio de transporte na Secretaria de Transporte do município, organizamos um local. E houve toda uma comunicação do que foi possível dentro do município, né? Até para mostrar, eu estava assumindo como um novo gestor do RPPS, como eu lhe falei, eu saí da educação, não sei se você ouviu, chegou a ouvir antes. Eu fui durante os últimos 4 anos da gestão anterior, fui secretário de educação, né? Aí saí para assumir, recebi o convite, né, do novo gestor e vim aqui assumir o RPPS, tive que passar pela certificação, né, senão não assumo. E eu tinha algumas noções, mas você só sabe quando você estuda, né? Quando você passa a conviver e ver de perto o que é realmente o RPPS, né? Que é esse regime de previdência própria aqui. Aí você vê as dificuldades, você vê, né, você tem uma noção geral do que pode ser feito, do que não pode, até onde você vai, mas como eu digo sempre, a gente depende muito do ente, né? O ente é que é o principal responsável. Porque de repente o diretor de qualquer RPPS pode ter ideias maravilhosas, querer colocar em prática as suas ideias, mas se ele não tiver o apoio de um gestor, né, do município, ele não avança muito, ele não avança na realidade. E até o presente momento a gente tem sentido esse apoio do ente, no caso do prefeito atual, né, do Daniel Vasconcelos. O prefeito Dani tem se preocupado. É tanto que nesse café da manhã ele disse que a prioridade seria os aposentados e os garis no município, depois ele pagaria o resto. Mas tem pago a todos, mas deu prioridade já, principalmente aos aposentados. Aí a gente fez o café da manhã, né, onde, no caso, eu me apresentei, e também a gente apresentou a proposta nova do prefeito de se esforçar para repassar os recursos do RPPS para que nós pudéssemos pagar dentro do mês em curso. Até porque a lei aqui ainda dá um prazo de 10 dias. A lei anterior, né, o ente tem até o dia 10 do mês subsequente para fazer o repasse, mas ele modificou e está pagando dentro do mês em curso. Aí os aposentados estão recebendo seu salário dentro do mês em curso. E agora é correr atrás da estruturação do RPPS. Legal isso aí, porque a gente vê que justamente essa parte da lei do dia 10, eu também vivencio isso, né? E que bom quando o executivo consegue ver a necessidade do RPPS, a necessidade da sua massa, que são os aposentados, e pensar, opa, eu vou dar uma adiantada por aqui, vou tratar com um pouco mais de esmero aqui esse pessoal, porque eles precisam ter uma atenção melhor aqui. E que a gestão consiga fazer isso realmente bem e que o senhor consiga realmente bem trazer todo de um monte de problemas que são encontrados, uma série de soluções aí para todo o pessoal que hoje está sob a guarda de vocês, que não são somente os inativos, também tem os dependentes, que a gente acaba muitas vezes não falando muito deles, né? Mas que é um pessoal também que vai precisar de um apoio, e também do pessoal da ativa de vocês aí, né? Os servidores que estão aí com o senhor também. É verdade.
Eu já tenho buscado o apoio também, né, de parceria de outras secretarias aqui do município, a Procuradoria de Assistência Social, a Educação, da qual fiz parte, né, para a gente tentar, como se diz, esclarecer, capacitar, principalmente esses funcionários efetivos, né, para mostrar o que é o RPPS, para se despertam nele, como se diz assim, um olhar, uma visão diferenciada para digamos assim, o órgão que vai ser responsável para o restante da sua vida, né? Mas eu penso, trabalho, eu vou me aposentar e tanto, e não procura saber às vezes como é que está a situação financeira do RPPS, do meu município, né? Como é que está, né? Como é que está sendo feita a gestão, né? Como está sendo realizado. Não existe ainda essa consciência do funcionário, né, de se preocupar com o futuro, porque ele pensa que trabalha no município, mas de repente o prefeito sai, entra outra gestão e muda tudo. E como é que está a situação financeira do RPPS? Como vai ser daqui para frente? E não existe essa preocupação, nem existe esse conhecimento, a realidade é essa. E eu acho que você não consegue fazer isso através de uma audiência pública, trazendo o servidor para o RPPS, que esse é o nosso objetivo. Fazer com que o servidor ele se aproxime do RPPS. E o camarada só procura o RPPS na hora de se aposentar. Não sabe nem onde fica, nem onde funciona, nem qual é nem a função. Eu vou me aposentar, mas vai lá para o RPPS. Não é verdade? Então a gente está buscando fazer aí. Mas a gente muda essa política, né? Não é nem a política, muda essa mentalidade do servidor, né? De se aproximar mais, de ter conhecimento, né, daquilo que é direito dele. É um direito e às vezes a pessoa nem usufrui do seu direito por falta de conhecimento. Exatamente. Até recentemente a gente ouviu falar aí sobre o rombo que está acontecendo no INSS, né, e que reverberou no noticiário nacional, e a gente começa a ver que as pessoas aos poucos começam a pensar, bom, mas eu não estou no INSS, o que está acontecendo então com o meu regime próprio de previdência? Né? Então vou começar a procurar um pouco mais. Eu comecei já a ver um pouco desse movimento, principalmente agora, né, que estourou aquilo tudo lá em Brasília, mas por aí ainda não aconteceu muito dessa movimentação, né? É verdade, né? Isso serve até de lição, né? Cabe aí agora, né, os beneficiários de um modo geral, né, todos aqueles que estão vinculados ao RPPS, eu acho que no Brasil inteiro, de abrir os olhos, né, e ver o que está acontecendo nos RPPS. A gente já viu acontecer aí, você deve ter mais conhecimento até mesmo do que eu. Tem um exemplo aqui de cidades vizinhas que o RPPS tinha tantos milhões e de repente, do dia para a noite, o dirigente, não vou julgar ninguém, né, dentro das suas ações administrativas, e com pouco tempo o RPPS não tinha mais nada. Quando foi parar esse dinheiro, que é um dinheiro do povo, né? É um dinheiro público, é um dinheiro que vai garantir o futuro de muitos. E resultado, a gente vê isso acontecer no Brasil inteiro. Aí talvez essa situação que está acontecendo aí hoje no INSS de um modo geral, né, abra os olhos, né, daqueles que hoje são vinculados a alguns RPPS, que, como eu disse antes, só aparece aqui no dia de se aposentar, né? Exatamente. Eu vou fazer uma última pergunta para o senhor e vou fazer um pedido que eu acho que não tinha feito em nenhum outro episódio. Porque como eu sei que o senhor tem gente aí junto com o senhor, eu vou pedir para quem estiver junto aí, para estar aí atrás junto com o senhor aí para aparecer na tela, que eu queria saber, para aproveitar que a ideia é essa. Isso, pode trazer o pessoal, porque a última pergunta que eu queria fazer para o senhor é sobre o futuro do IPREV, né? Quais são os próximos passos que vocês têm para a equipe de vocês, para os segurados de vocês? Qual é a ideia de gestão que o senhor tem para estar com esse pessoal que está aí junto com o senhor aí, esses 7 guerreiros, mais essa massa toda de aposentados? Deixa eu o restante ali para eu vou, viu? Aí Você sim. apresentando aqui. Por favor, pode apresentar para o pessoal aí. Aqui a Adriana. Prazer, tudo diga bom? a sua função, você mesmo. Prazer, sou aqui, né, estou atuando como coordenadora de benefícios, né, na parte dos processos de aposentadorias e pensões. Aqui do município. Trabalho aqui desde 2018.
Gosto muito, graças a Deus me identifiquei muito com o que eu estou fazendo. Pronto. RPPS é um problema que quando a gente entra para conhecer como funciona, a gente não quer mais sair, né? É verdade. Estou aqui desde 2018, graças a Deus. Espero permanecer, né? Não sei até quando, se Deus quiser. Foi um prazer, viu? Deixa eu apresentar aqui a próxima. Oi, bom dia, tudo bem? Michele, sou assistente executiva, ajuda a Adriana no envio de processos, cadastrando novos aposentados, pensionistas, enviando processo de aposentadoria, tanto para o TCE como também para a empresa contratada, né? Para dar prosseguimento à aposentadoria e às pensões dos servidores. Legal. Quem mais está por aí com vocês? Oi, bom dia. Eu sou a diretora financeira. Não leva dinheiro. Eu estou aqui desde 2008 no empréstimo. Opa, essa é do dinheiro? Opa, se espirrar, saúde desde já, hein? Foi um prazer, viu? Prazer todo nosso aqui. Quem mais está na área? Olá, bom dia. Carol, hoje eu estou atuando como assistente administrativa aqui e auxilio as meninas em todos os trâmites aqui do setor. Pau para toda obra. Opa, é o Severino da turma, então? Qual o RPPS que não tem disso, né? E aqui são poucos, um ajudando o outro aqui. E o melhor é isso, né? Quando são poucos, o bom é isso, né? Que quando é pouca gente, todo mundo se abraça e se ajuda, né? É verdade. Cristina. Tem mais gente por aí na área? Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Cristina. Eu e a Deda, que falou com você recentemente, somos a fundadora do IPREV. A gente entrou em 98, não foi, Deda? Por aí, 98. E estamos aqui até agora. Só que eu passei um tempo fora e retornei a casa. Estou aqui ajudando também, separando as partes, ajudando no que é a parte administrativa, assistente administrativo. Tá joia? A boa filha, a casa torna, né? Mas é isso. Chamada. Tem mais gente na área? Tem a dona Joana. Bom dia, Joana Dark. É responsável para engordar a gente. Estou fazendo os feijãozinhos, Aquela faz tudo. É. Quem tiver problema de obesidade não vem para aqui. Eu tenho um problema agora que para eu poder pegar um voo de Navegantes para Maragogi vai levar um tempinho. Acho que o feijão vai esfriar, não vai dar muito certo. Foi um prazer, viu? Seu Arthur, Essa é a nossa equipe, né? Como eu lhe falei antes, né? Graças a Deus encontrei uma equipe muito boa, né? Só implementando mais uma vinda da Carol. E aqui todo mundo trabalha unido, né? O objetivo é um só, é fortalecer o RPPS, né? Procurar dar o melhor possível da gente junto à comunidade, daqueles que dependem hoje do RPPS de Maragogi, entendeu? E, como eu disse a vocês, a você, no caso, estou dizendo aqui a elas também, que graças a Deus eu vim para o lugar certo. como eu falei, capaz do senhor não sair mais, hein? É capaz do senhor não sair mais agora, hein? E de antemão agradeço, né, por estar participando desse podcast e estarei sempre à disposição, assim que tiver alguma novidade, alguma coisa boa, eu posso até entrar em contato, né? À medida que a gente for avançando, né? Isso é bom para a gente, é bom para a progestão, né? E estou às ordens. Maravilha. Senhor Arthur, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais aí de Maragogi, e vou deixar um espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser falar com vocês para trocar mais ideias. Qual que é a forma de contato para chegar até vocês aí? Até porque a gente sabe, tem RPPS Brasil afora que tem o tamanho de vocês, que são vizinhos de vocês, mas às vezes não conseguem ter uma primeira aproximação. Então, com essa oportunidade, como é que faz para entrar em contato com vocês aí? Pronto, a gente tem o Instagram aqui do RPPS, né? Tem o telefone de todos, o meu está aí também à disposição, a gente coloca no grupo, certo? Aí tem e-mail, tem Instagram, tem o portal da transparência, a gente tem essa infinidade aí de meios de comunicação, tem um site também do RPPS e a gente coloca todos à disposição, né, daqueles que venham buscar aqui o nosso RPPS. Maravilha, senhor Arthur, muito obrigado aí pela conversa com vocês aí, obrigado aí à equipe também que apareceu também.
E é você também que nos acompanhou aqui nesse episódio. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Até mais! Até mais.